O número de reclamações sobre cancelamentos de planos de saúde por parte das operadoras tem preocupado e muito a Agência Nacional de Saúde Complementar. Somente nos 4 primeiros meses deste ano foram mais de 6 mil. Vamos ao vivo agora com a Mônica Vieira, que tem mais informações sobre essa situação. Mônica Vieira, boa tarde para você. Oi, Jordevar, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Então, sobre esses contratos entre clientes, usuários, junto às operadoras que oferecem um plano de saúde, nós vamos receber quem entende do assunto, que é o Marcos Tavares. Ele é advogado, especialista em direito médico e vai sanar as nossas dúvidas sobre isso. Quando, Marcos, que pode realmente acontecer de romper o contrato de forma unilateral entre esses pacientes, esses usuários e a operadora do plano de saúde. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Então, o que acontece? A Lei 9656, ela é bem expressa, que ela regulamenta a contratação dos planos de saúde. O que acontece? Em 2 hipóteses que pode ser cancelado de forma unilateral, pelo lado da empresa, ou seja, quando houver fraudes, quando eu tenho, eu sou aderente ao plano, e aí eu empresto para terceiros poder utilizar. Esse é um motivo de fraude. E o outro é quando eu fico 60 dias sem pagar um plano de saúde. Em ambos os casos, a empresa ela tem que me notificar. Por isso que é sempre importante manter os dados sempre atualizados, seja endereço eletrônico, residencial, telefone, para que caso ocorra isso, você seja informado, notificado e não seja pego de surpresa. O senhor acabou de falar 2 que estão na lei, que é o caso de emprestar realmente o plano de saúde para um terceiro, que não pode, e a segunda é o não pagamento depois de 2 meses. Nesses casos também existe a notificação obrigatória. Então, nos demais, existe um equívoco muito grande quando cancela de forma unilateral. Isso, e se tiver outro caso, outra forma que você se sente lesado, tem que realmente recorrer ao PROCON, ao Judiciário, porque a lei ela só prevê esses 2 tipos. E é bem expresso, eu acho que se elas estiverem fazendo isso, as concessionárias de plano de saúde, realmente elas estão um pouco ilegais, porque realmente não condiz com o que é a lei. E quando ela dificulta, na realidade, para que essa pessoa, vamos supor, tem alguém fazendo um tratamento, e está precisando de consulta médica e tem ali o plano cancelado. E tem essa morosidade da lei de que a gente sabe que existem os prazos, O que fazer? Então, nesses tipos de caso, o Tribunal de Justiça, inclusive de Goiás, ele é muito claro, que caso esteja em tratamento e ocorra assim, devido ao tratamento, não está podendo trabalhar, eles entendem, os desembargadores daqui, que deve ser mantido o plano de saúde enquanto está ocorrendo o tratamento e posteriormente você tem que negociar com a empresa. E no caso, quando o usuário se cansa de esperar ali e fala assim, não, eu preciso do tratamento, vai pagando e esperando correr na justiça, depois ele recebe o valor que ele paga particular, por exemplo? Sim, já tem previsão, sim, inclusive de julgados, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, em que caso haja essa morosidade, realmente o usuário, se ele tiver condições, claro, ele pode sim pagar e depois pedir a restituição, ou até mesmo pedir ao judiciário mesmo para que o Estado custeie isso. E esse valor é 100%? 100%. No caso dos idosos que sofrem muito, eu acho que os idosos são os que mais sofrem nessa relação quando ocorre realmente essa quebra do plano de saúde em relação de forma unilateral com eles. Nesse caso específico, a maioria tem um pouco menos de esclarecimento. Como que faz? Porque é uma dificuldade muito grande. Sim, então, o que acontece? Por isso que a gente sempre aconselha, principalmente ao processo administrativo, ou seja, no PROCON, no Reclame Aqui, para que sempre tenha tentado se manter ali informado, tentar ver o que está acontecendo realmente, o motivo dessa morosidade, mas infelizmente essa é a realidade. Os idosos eles são os mais prejudicados mesmo por falta de conhecimento mesmo, A gente estava anunciando agora no início do jornal que são 6 mil reclamações só nos primeiros 4 meses do ano. Não se trata de um volume muito grande. Vocês que trabalham na área, como especialistas do direito médico, não tem o que fazer para poder regulamentar ou reduzir isso? Então, a gente estava até vendo, inclusive, o que levou a essa grande quantidade de reclamação. Segundo as prestadoras de serviço, elas falam assim que teve um aumento, um custo muito alto, e estão tentando repassar esses custos para os clientes, e aonde que gera
a inadimplência. E também aumentou bastante o número de fraudes também. Por isso que algumas concessionárias, inclusive a Unimed, ela agora, para você, inclusive semana passada passei por isso. Eu fui fazer uma consulta e agora tem que ter um reconhecimento facial e tudo para tentar prevenir essas fraudes que estavam acontecendo, que é o que elas alegam que estão acontecendo bastante. Não seria muito caso de ganância, porque querem ganhar muito público, muito usuário, muitos clientes, aí na hora que precisa prestar o serviço de qualidade, eles acabam impedindo que a pessoa tenha o direito de usar e depois querem aumentar, querem justificar de outras formas. Esse plano, esse exame a gente não cobre, não, o valor vai aumentar. Não é uma forma desonesta e o direito não pode prever e assegurar isso aos usuários? Então, o que acontece? Vai depender de cada caso, vai depender de cada contrato, de cada concessionária. Realmente, eles tentam sim lucrar o mais rápido possível, inclusive até penalizar também. Já tem vários casos mesmo, de caso concreto, em que a pessoa, por algum problema financeiro, teve que parar de pagar. E aí, depois de 60 dias, foi notificado que não estava pagando, que ia ser cancelado, mas a empresa, por maldade mesmo, acaba demorando reativar esse plano. Então, daqui 24 horas seu plano vai estar reativado, 48 horas, e isso realmente é um abuso, assim, acho que não tem nem o que falar, sobre isso. Agora, para a gente finalizar, doutor, então, teve o plano cancelado, liga na operadora ou liga no PROCON? Qual que é a medida emergencial direta, a primeira a ser feita? A primeira realmente a ser feita é ligar na empresa, ver se consegue renegociar, ver se consegue reativar o mais rápido possível, porque realmente a pessoa provavelmente está precisando sim. Agora, caso isso não tenha êxito, realmente tem que se dirigir a um PROCON, a um órgão administrativo, no Reclame Aqui, e se mesmo assim não ocorrer nenhum êxito, realmente tem que recorrer ao judiciário. Ok, muito obrigada. Advogado Marcos Tavares, ele é especialista em direito médico e sanou um pouquinho as nossas dúvidas aí a respeito dos contratos entre operadoras de plano de saúde e o usuário, o cliente, que muitas vezes tem esse contrato rescindido de forma unilateral, que significa o plano de saúde simplesmente cancelou e não dá acesso mais à pessoa poder usar de forma tranquila, como ela contratou, em consultas médicas, exames laboratoriais. Então ele sanou as nossas dúvidas do que fazer. Ligar na operadora, se não der certo, entrar em contato com o PROCON e com as medidas que devem ser tomadas caso também não resolva no PROCON, levar até as últimas instâncias para não ter realmente o plano cancelado. Vale lembrar que existem só 2 casos que a lei assegura. Quando há fraude, que usa o plano de saúde, sendo que eu contratei e emprestei para um terceiro, ou no caso de não pagamento por 2 meses consecutivos. Volto com você, Jordevar.